Pessoal, agora ao nosso tree. Deixa eu voltar aqui para o comecinho dele. Tá? Qual que é a ideia do tree? Tá? Que você use ele, tá? No sentido de árvore, né? Quando a gente tem aquela estrutura de dados de árvore, é que a gente está armazenando relações, tá? E essas relações ainda de maneira hierárquica, tá? Relação de pai, filho, filho do filho e assim por diante, certo? Então, quando eu quiser ter esse tipo de relação, tipo, quais são as listas de cores? Então, cores é o pai, as listas de cores seriam aquilo que está relacionado a esse nó pai cor, tá? Tipos de esporte, basquete, beisebol, etc. Então, são itens de esporte. Então, tem uma relação hierárquica, tipo, um basquete é um esporte, soccer é um esporte, enfim, tá? Quando eu preciso armazenar esse tipo de relação, esta relação tem algum tipo de hierarquia, tá? Assim como a gente tem estrutura de diretório, né? Comum a gente vê o diretório raiz, né? Todas as pastinhas que seriam filhos da raiz, tá? Depois dentro de cada pastinha eu tenho os filhos ali, que são outros diretórios ou arquivos, dentro dos diretórios, mais diretórios, arquivos, assim por diante, tá? Então, o JTree é um componente de interface gráfica adequado para mostrar esse tipo de relação, tá? Para colocar o JTree no NetBeans, muito simples para criar, se for criar na mão, né? JTree, new JTree, muito simplesinho de fazer, tá? E, ora, aqui no NetBeans, né? É a árvore, JTree, e ela já vem com um model, tá? Criado por padrão. Deixa eu fazer uma anotação aqui, que senão eu vou esquecer. Ela já vem com um modelinho anotado por padrão, tá? Se eu quiser mexer nesse modelo, tá? Para não ter que fazer via programação, tá? Essa relação hierárquica que ele está mostrando aqui para mim, ó. Opa. Foi uma... caramba. Tá, fala, pô, já vem padrão, mas eu não quero isso. Eu quero definir um outro padrão aqui que vai funcionar para minha aplicação, tá? Então, eu vou mexer no modelo, tá? Então, esse cara aqui ele é gerenciado por modelo, tá? Dois outros componentes que a gente vai ver que são gerenciados por modelos é a lista, tá? E depois a tabela. Então, pegando a ideia do modelo aqui, a gente já dá um passo bom para os outros dois itens. Se eu quiser mexer no modelo, tá? O editor de modelo dele aqui é bem simplesinho, tá? Vou apagar tudo que está aqui, pra zerar esse cara. Tá? Se não tiver nada por padrão, ele sempre coloca um nozinho root ali. E aí vou tentar criar uma estrutura de diretório, né? Então vou colocar aqui raiz. Se eu colocar só raiz, ela já vira um nozinho aqui. Fala, bom, eu quero colocar os filhos da raiz aí, diretório 1, diretório 2, diretório 3, assim por diante. Então nesse editorzinho aqui, tá? Eu vou para a próxima linha, tá? E vai funcionar o seguinte: os filhos vão ser dados pelo número de espaços, tá? Então, por exemplo, se eu der um espaço aqui, tá? E colocar arquivo 1, ele vai olhar para cima, tá? Para as linhas de cima, ver quem que é o primeiro item que tem um espaço a menos que ele e vai associar esse cara a esse item, como sendo uma relação de pai e filho. Ele vai ser o cara que está acima dele, com um espaço a menos, vai virar um pai desse item aqui. Portanto, nesse caso aqui, quem está acima de arquivo tem um espaço a menos é a raiz. Então, o arquivo vai virar filho de raiz, tá? Vou para a linha de baixo, vou dar um espaço de novo, ó, e digitar arquivo 2. Bom, o arquivo 2 vai olhar para cima, ver quais desses caras aí estão acima dele tem um espaço a menos e vai associar como sendo seu pai. Arquivo 1 está para cima, mas também tem um espaço, então igual ali no espaço, então não vai ser arquivo 1. Raiz está acima, tem um espaço a menos, beleza. Arquivo 2 vai ser filho de raiz. Né? Então, agora, que eu exibo a conjunte aqui, está aqui, ó, arquivo 1 filho de raiz, arquivo 2 filho de raiz, certo? Aí eu quero fazer o seguinte, vou clicar aqui de novo, modelo, tá? Eu não quero arquivo 1, arquivo 2, eu quero criar um diretório, tá? Eu vou criar aqui, ó, espacinho, diretório. E eu quero que arquivo 1 e arquivo 2 sejam filho de diretório. Então, o que eu faço? Ó, mais espaço no arquivo 1, mais espaço no arquivo 2. Porque agora, quem está acima desses dois e tem um espaço a menos é o diretório. Tá? Aí eu vou falar diretório 1, vou replicar isso daqui só para a gente ver. Vou colocar diretório 2, arquivo 3 e arquivo 4. Tá? Então, temos agora essa estruturinha aqui, bonitinha, de diretório, ok? Bom, dado isso, tá?
você fala assim, pô, mas tô definindo esses caras aqui na mão, no editor no NetBeans e tal. E aí, se eu tiver que ler um diretório, quiser replicar aquela estrutura de diretório aqui, ou vou ler de uma base de dados, vou montar isso, vamos que eu tenho uma base de dados não estruturada tal, quero montar alguma coisa desse tipo assim, fala, pô, não dá pra ficar aí no NetBeans lá e editando na mão, né? Não, então a gente vai ver como que a gente faz isso na mão agora, tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, ai, gente, esqueço isso daqui. O primeiro passo, tá? Pra gente fazer essa inserção, e eu vou replicar o exemplo que eu acabei de fazer, é criar um nó raiz, tá? Porque a gente viu que o nó raiz é o nó base da minha árvore, e depois eu vou colocando todas as outras coisas no nó raiz. Então, vou fazer passo a passo, não precisa criar todas essas referências que eu vou criar, mas só para ilustrar a ideia, tá? Então, default mutable tree-node, chamar de raiz igual new default mutable tree-node. Tá? E aqui como argumento, esse é o nó raiz. Tá? Já tinha testado antes, portanto já importei o default mutable tree-node. Está aqui, ó, pacote swing tree. Tá? Beleza. Dado isso, tá? Se eu quisesse só inserir esse cara na minha árvore, o que eu vou fazer? Vou deixar o init components aqui, porque é lá que ele está criando o JTree, tudo bonitinho, então não adianta eu fazer antes disso. E aí, se a gente pegar a nossa árvore, deixa eu renomeá-la. Vou colocar só JTree. Ou melhor, JDiretórios. De sistema de arquivos. Ou melhor, JFS, de File System. Tá? Eu vou pegar o meu JFS, ponto, tá? Falei que é baseado em modelo, tá? Então, só para a gente ter uma noção, ó, a gente tem o getModel, tá? O getModel, ele retorna um treeModel. Então, o modelo dessa minha lista que eu vou gerar é do tipo treeModel. Tá? Se vocês verem a criação do código lá também, vocês vão ver que é o treeModel. Também dá para olhar lá como é que ele está fazendo, tá? Beleza. Então, eu tenho que criar um treeModel. TreeModel. Para eu falar, eu dou um set model e passar esse novo modelo de lista para mim, tá? Modelo é igual new treeModel. Vou importar, tal, e aí qual que é a reclamação dele, tá? Ele tá falando, opa, treeModel é abstrato, tá? Então vários desses modelos de tabela, de lista, e aqui da árvore, né? Eles referem-se, né? Ou retornam uma classe abstrata. Não que eles retornam uma classe abstrata, mas o tipo de objeto, né, refere-se a uma classe abstrata, mas obviamente tem um objeto concreto que implementa a classe abstrata, ele está se referindo ao supertipo e não ao subtipo. Tá? Então eu preciso de um treeModel que implementa o treeModel. Tá? Nesse caso aqui é o default. A gente vai usar bastante essa palavra default aqui nesses modelos. Tá? Modelo de lista padrão. E o que ele está chiando é modelo de lista padrão. Ele precisa de um treeNode. Opa, eu tenho um treeNode aqui, tá? Então, raiz. Tenho aqui a raiz, tá? Desculpa, puta susto. Eu não tenho nada ainda disso daqui, o que está implementado, tá, gente? Falha nossa, tá? Eu só tenho o modelo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu JFS .set model e eu vou passar o meu modelo para ele. Tá? Executar. Tá aqui, ó, meu modelo que só tem a raiz, certo? Agora, para criar as relações hierárquicas é muito simples, ó. Eu quero adicionar um filho na raiz. Quero. Então, eu vou até dar um tabzinho para tentar demonstrar que é um filho. A gente tinha criado o diretório 1, né? Vou colocar aqui. Eu vou programando, eu vou pensando várias coisas que eu tenho que fazer. O diretório 1, tá? E vou passar a descrição aqui, ó, diretório 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha raiz e vou adicionar
o diretório 1. Simplesmente assim, ó. Então eu fiz uma associação do nó pai com o nó filho. Então quem eu estou passando no ADD é o nó filho. Então já tem essa relação criada, tá? Se eu fizer a mesma coisa agora, tá? Só que para o diretório 2, tá? Agora já tenho raiz, diretório 1 e diretório 2, tá? Vou fazer mais umas coisinhas só para a gente replicar aquele exemplo. Agora eu vou adicionar filhos nesse diretório 1, tá? Então eu vou criar o arquivo 1, tá? E obviamente que eu não preciso ter esse rigor de criar o identificador, passar, eu já posso dar o raiz add e manda bala, new default tree mode, vou passando. Só pra gente fazer essa relação de hierarquia aí, tá? Ver tintim por tintim o que está acontecendo. Arquivo 1. E aqui eu vou passar o arquivo 1, tá? Só que não vou adicionar ele na raiz. Tá? Não vai ser filho da raiz, ele vai ser filho de quem? De diretório 1. Tá? Agora fazer a mesma coisa para o arquivo 2, certo? E vou fazer a mesma coisa para o arquivo 3, arquivo 4, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 3, arquivo 4. Só que aqui eu vou adicionar no diretório 2. Tá ok? Bom, rodando agora, temos aqui a estrutura de hierárquica que a gente definiu aqui por esses nós a partir do nó raiz, atarracando nós no nó raiz e atarracando nós nos filhos do nó raiz. Beleza? Bom, dentro desse default mutable tree node, só pra gente, por curiosidade, tá? Se eu colocar aqui, pegar um raiz, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, se eu vou permitir filho ou não, né? Eu tenho um set allow os children, tá? Mas, ó, child count, quantos filhos ele tem, tá? Para retornar um filho dado um índice, quem que é o primeiro filho, então eu passo 0, quem que é o segundo filho, quem que é o primeiro filho, tá? Qual que é a profundidade, ou seja, a partir da raiz, se eu pegar o maior caminho da raiz para o seu filho, para o filho, para o filho, qual que é o maior caminho que eu tenho, que é chamado de profundidade, tá? Qual que é o nível atual, se eu pegar um nó, qual que é o nível, ou seja, qual que é a distância daquele nó até a raiz, ou seja, isso é uma estrutura de árvore, tá? Já formada, que a gente aproveita essa estrutura para renderizá-la no JTree-Node, tá? Então tem todas as operações de árvore, remover filho, etc, tal. Tem aqui quem que é a raiz da árvore, get hoops e tal. Ele tem aqui quem que é o pai, tem um get parent, ó. Qual que é o caminho, tá? Desde da raiz até o nosso selecionador. Tem tudo, tá? Então, como eu falei, tem gente que gosta de aproveitar essa estrutura aqui para fazer estrutura de dados de árvore mesmo, tá? Bom, dado isso, vamos tentar fazer algumas coisinhas interessantes, tá? Primeiro, eu vou criar um botão. Deixa eu diminuir esse cara aqui que eu não preciso de tudo isso. Vou chamar esse botão de teste mesmo. De teste. E aí, eu quero saber, tipo, o cara, dado que tem algo selecionado naquela árvore lá, o cara clicou no arquivo 2 do diretório 1, etc. O que está selecionado? Tá? Retornar essa informação do que está selecionado na minha árvore. Vou colocar um salt aqui. A gente chama como que é? De ifs. Tá? Sempre que a gente vai tentar, ou é um get value não tem, então vamos tentar o get selection, get selected, alguma coisa, né? Aqui ele tem o get selection path, tá? Que me retorna um objeto, depois eu vou usar isso daqui, ó, true path. Caso eu tenha múltiplas seleções, eu tenho um array de paths, tá? O cara selecionou um item aqui, o outro lá embaixo, se tiver essa opção disponível, eu tenho o tree path para retornar todos os caminhos da árvore. Por enquanto eu vou trabalhar com um caminho só aqui, tá? Então get selection path, ele retorna o tree path, tá? Só vou imprimir esse cara aqui. Esqueci de desligar o web de novo. Ó, vou clicar aqui. Se não tiver nada selecionado é null, tá?
Vou clicar no teste, tá? Aí ele me retornou o caminho, ó. Raiz, diretório, arquivo 1. Se eu colocar só diretório, raiz, diretório. Se eu colocar aqui 4, raiz, diretório 2, 4. Ou seja, está o caminhozinho desde a raiz até o item que está selecionado, tá? Mas eu falei que isso daqui é um tripef. Tá? Então, vou retirar ele aqui. Pode deixar aí mesmo. jfs.get selection path. Então, ele me retorna um tripef, certo? Tripef, path. O que eu errei? Ah, bom, achei que tinha digitado alguma coisa errada. Vou colocar aqui um path ponto, tá? Tem o get path normal. Quem que é o get parent path para pegar o path só até o pai? Tá? Tem várias coisinhas interessantes, ó. Get path count, tá? Quantos elementos tem no path, tá? Tem umas coisinhas bem interessantes, tá? Bom, ele tem um dos métodos aqui que é o getPathComponent, tá? No qual eu passo um índice, tá? E esse índice, ele vai pegar qual que é o path, tá? Qual que é o elemento dentro daquele path. Então, ó, isso daqui é um caminhozinho, raiz, diretório 2, arquivo, tá? Se eu colocar o 0, ele vai me retornar a raiz, que é o primeiro elemento do meu path. O diretório 2 vai ser retornado se eu colocar 1, o arquivo ele vai ser retornado se eu colocar o 2, tá? Então, só pra gente ver, ó, eu vou dar uns printzinhos aqui, supondo que eu vou ter tudo isso de seleção, tá? Get. Aqui eu vou imprimir o 0. Aqui eu vou imprimir o 1. Aqui eu vou imprimir o 2. Agora eu vou ter que selecionar lá embaixo para funcionar, né? Vou pegar esse cara aqui, tá? Ó, então o 0, raiz, diretório 2, arquivo. Então, com o meio desse getPathComponent e passando o índice, eu pego o componente, legal. Eu tenho o getCount também, tá? getPathCount. path.getPathCount, que me retorna o número de elementos do índice. Então, agora eu vou fazer um esqueminha aqui só para pegar o último elemento selecionado. Tá? Aí vocês vão ver o que eu vou fazer com esse trem aqui. Tá aqui. Tá? Retornou só arquivo 2, aqui vai retornar só arquivo 4, se eu tiver no diretório vai retornar só o diretório. Legal, tá? Bom, dado isso, tá? Fala, pô, e se eu quiser adicionar alguma coisa em tempo de execução, tá? Então eu vou colocar uma caixinha de texto aqui. Vou chamar de só de ter texto. Então, alguma coisa, eu quero que aquilo que eu digitar, tá, vá parar aqui na minha árvore, na onde tiver selecionado. Tá? Então, se eu estar clicado no diretório 1, esse cara aqui vai virar filho do diretório 1. Se está no arquivo 1, né, o arquivo vai virar uma pasta, porque ele tem um filho agora associado, arquivos não tem filho, estou assumindo que ele vai virar uma pasta, e aí eu vou atarracar ele ali. Tá? Ah, eu não quero permitir que adicione quando for arquivo. Tá? É muito simples, você consegue pegar o get child count dele lá, se ele não tiver filho associado, você não deixa adicionar ali. Tá? Muito simples, muito simples. Vamos lá. Ah, vamos lá, nada, né? Tem que programar o seu imbecil. Dado o objeto aqui, vamos ver o que ele me retorna. Então, ó, path.get, get pathComponent, ele me retorna um objeto, certo? Por que ele retorna um objeto? Porque nessa J-Tree não tem só string, etc. Se quiser colocar figura, tal, você pode colocar uns objetos complexos aí dentro, tá? No caso nosso, ele está renderizando string, né? Mas para não comprometer
isso daí, tá? Ele retorna o objeto. Além disso, você pode ter outros tipos de TreeNode ali dentro, tá? Então, para não se comprometer para ter gráfico, que no caso aí o default TreeNode é para string mesmo, né? Mas se for um gráfico TreeNode, etc., isso daí vai ficar diferente, tá? Então, ele retorna um objeto, tá? Só que eu sei que esse objeto que está aí dentro, esse componente da minha árvore, ele é um default mutable TreeNode, porque eu só adicionei default mutable TreeNode ali dentro, tá? Então eu posso pegar o último componente, que é o cara que está selecionado, certo? Converter esse cara aqui para um default mutable TreeNode, tá? E aí eu vou pegar nó selecionado. Pessoal, dando continuidade aqui, tá? Vamos supor que eu quisesse digitar alguma coisa aqui, selecionar um path aqui na minha árvore, por exemplo, diretório, tá? Clicar aqui no teste, tá? E adicionar esse conteúdo aqui no respectivo diretório, tá? Bom, para fazer isso e funcionar de maneira correta, tem algumas maneiras que parece que funciona, mas no final não funciona. A gente vai fazer o seguinte, tá? Dado que eu tenho o nó selecionado, né? Peguei o get, path count, tudo bonitinho aqui. O que eu vou ter que fazer, tá? Vou ter que criar o novo nó que eu quero, cujo conteúdo está lá no meu texto, certo? Então, vou copiar essa parte aqui. Novo nó. Pode ser novo nó. Igual new default no table TreeNode. O conteúdo está lá no meu texto getText, certo? Beleza, dado isso, tá? Eu tenho que pegar o meu modelo, tá? E adicionar esse novo cara no modelo. Beleza. Bom, aí eu tenho duas formas, tá? Porque aqui, ó, meu TreeModel ele foi criado dentro do teste tree, portanto não consigo mais acessar esse modelo, tá? Então, da maneira, tá? Caso eu não tenha esse modelo como campo da minha classe, e ali no construtor eu só criava um novo objeto, bonitinho, eu posso fazer o seguinte. Dentro da nossa JFS ou JTree, a gente viu que a gente tem o getModel, que é um TreeModel, tá? Mas a gente não consegue usar o TreeModel, só o default TreeModel. Default TreeModel. Default TreeModel. Esse modelo tem o insert node into. Beleza. Inserir nó em. E perceba que os argumentos dele são novo filho, pai e o índice, tá? Porque eu posso querer inserir no meio, posso querer inserir no começo, posso querer inserir no final. Então, eu vou passar o índice do local que eu vou inserir esse cara aí, tá? Por questões de simplicidade que eu vou inserir no 0, sempre vai ser o primeiro, tá? Mas aí você pode fazer a continha, se você vai inserir de maneira ordenada, percorrer os nós da árvore, tudo bonitinho, tá? Vamos lá, certinho. Quem que é o filho? O novo nó. Quem que é o pai? É o nó selecionado. Onde que eu vou inserir? No nó selecionado, eu vou inserir sempre na posição 0, para a gente não perder muito tempo aqui. Ok? Ó, então, se eu não tiver referência direta para esse cara, eu recupero ele do modelo da minha árvore, insiro o novo nó agora nessa árvore. Vamos testar. Tá? Se eu clicar no diretório 1, colocar aqui teste, apareceu aqui na posição 0. Tá? Selecionar diretório 2, teste 2, apareceu aqui. Se por acaso eu selecionar um item e adicionar um filho nesse item da forma como está programado, né? Falei, dá para fazer verificação, se o child count dele é 0, você não adiciona, tal. Então, vamos supor que seja possível, tá? Vou colocar aqui o teste 3. Aí o que acontece, ó, ele vira uma pasta e aí o arquivo dele aqui está dentro dessa pasta.
beleza? A hora que eu adicionar, eu quero que já fique expandido, tá? Aí tem o JFS, tem um atributo aqui que é o expandPath, onde eu passo um TreePath, certo? O TreePath eu já tenho aqui, ó, esse path aqui. Inclusive, aponta para o arquivo. Como o TreePath está aqui, eu falo expande esse path, ele vai expandir o que está no arquivo 1. Tá? Até porque o resto já está expandido, né? Beleza. Tá? Colocar aqui agora, ele já vem expandidinho aqui. Ok? Então este é o nosso JTreePath. Ah, estava esquecendo uma coisa muito importante. Vamos supor que eu quero fazer alguma ação quando o usuário clicar, tipo, ele clicou aqui, eu preencho a caixa de texto com o path dele, certo? Legal. Então, vamos lá. Vamos adicionar, portanto, um evento para isso, tá? Ancestor, Component, Mouse, etc. Percebam que tem alguns eventinhos aqui que apareceram, que não apareceram anteriormente para nenhum componente e coincidentemente, tá? Esses eventos novos aí, esses listeners novos, tem tree no nome, tá? Então provavelmente são muito relacionados à árvore, tá? Então tem aqui, ó, tree expansion, tá? Então, ó, tree collapsed é quando eu minimizo a pastinha, né? Quando a pastinha está aberta, isso é colapsar, tá? Explicar com visual é melhor do que com palavras nesse caso, tá? Ela está aberta, vamos dizer assim, ou expandida. Hora que eu fecho ela ou junto todos os itens aqui, isso é chamado de colapsar, tá? Um tree collapsed. Se eu quiser programar um evento quando isso acontecer, tree collapsed, tá? Se eu quiser por um lado como por outro lado, programar um evento quando eu expandir a árvore, tree expanded. Se eu quiser programar um evento quando eu seleciono alguma coisa na árvore, value changed, tá? Tree selection, value changed. Inclusive, ó, will expand, will collapse, tá? Antes dela expandir ou antes dela encolher, eu faço alguma coisa, tá? Esse tree expansion é a hora que já foi feita a ação, tá? Expandi, colapsei. O que eu vou fazer agora, tá? Esse daqui é antes de colapsar. Will expandir, expandir, tá? Então, tree selection value change, vou fazer bem simplesinho, tá? Lá no meu texto.setText, eu vou pegar aqui esse cara aqui, ponto toString, que no setText ele já espera receber uma string, tá? Não tem objeto, ele chama toString, nada do tipo. Tá? Ó, não programei nada no expand collapse, mas a hora que eu selecionar aqui, aparece o caminhozinho aqui. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso famoso JTree, ok? Então, agora o próximo tema, eu já esqueci qual que é, o JList, tá? Vamos trabalhar com modelos do JList, então até o próximo vídeo.